pouco de Bíblia. Tema hoje bem atual, bem interessante. Inclusive, saiu uma redação de Enem, e é justamente intolerância religiosa. Religião. Sempre houve, desde o início dos tempos, a humanidade praticando a sua religião, os seus ritos sagrados, a sua busca de se comunicar com o ser superior, com o transcendente. Religião vem dessa palavra religare, que significa ligar, unir. E se pergunta, ligar, unir a quê? A quem? Unir, ligar ao transcendente. É isso que quer fazer a religião. Mas veja bem, não diz religião A, religião B, religião C ou D. Religião. Então, todas as religiões que existem querem, cada uma delas, fazer essa união, esse ligamento entre o ser humano e o transcendente, esse ser superior que se acredita existir. Todavia, tem acontecido que determinada religião venha achar-se superior que as demais, venha acreditar piamente ser a única religião verdadeira, a única fundada por Deus, a única querida, a única amada, e com isso passa a excluir as demais existentes. A exclusão de outras religiões provém dessa maneira de pensar, de ser a única que agrada a Deus. Ora, e o papel da religião? Ligar, unir ao transcendente, com isso quer também tornar a pessoa mais humana, para fazer a pessoa tornar-se humana. Isso é importante. E nós perguntamos, nessa interrogação que aqui se encontra, será que as religiões existentes estão colocando em prática aquilo que é a definição da própria religião, que diz que é ligar, unir o ser humano ao transcendente e fazer o ser humano mais humano? Essa é uma interrogação que deve ser feita diariamente. E quando determinada religião, especialmente as religiões cristãs, chama para si, acreditando-se ser a única verdadeira, procura geralmente se basear em textos bíblicos, como lá no livro de Deuteronômio, livro de Esdras
Também livro de Neemias. Ora, mas é preciso lembrar que esses livros não foram feitos de uma vez. E dentro destes livros há pensamentos de pessoas humanas que tinham esses pensamentos também, que tinham interesse em querer excluir as demais religiões existentes. Isso pode ser visto quando se estuda atentamente, de maneira correta, os textos sagrados. Por exemplo, aqui, em 722 a.C., os assírios invadiram lá no Reino do Norte e muitos fugiram do norte para o sul para ajudar. E essas pessoas do norte levaram nessa fuga as suas tradições, os seus textos que já existiam na época, no caso aqui, Deuteronômio, do capítulo 12 ao 26, levaram esses documentos. E com certeza foi guardado no templo. Mas os anos passaram-se. E quando chegou o rei Ezequias, que tinha interesse em fazer uma reforma, que tinha interesse em trazer de volta, formando assim uma unidade só, ele quis então unir politicamente, religiosamente, tudo aquilo que já tinha sido desfeito, porque houve um racha, mas ele queria unir, e houve então proibição de celebrações em outros lugares, que não fosse o Templo de Jerusalém. Aí, encontrando-se esses documentos, é claro que os teólogos da corte de Ezequias acrescentaram, conforme o desejo do rei, conforme justificasse essa reforma. Então, por isso, tem que se ler esses textos, mas tem que saber disso. Houve acréscimo colocado conforme a vontade dos reformadores. Quanto a Esdras e Neemias, a gente vê a dureza, o preconceito enraizado nesses livros, a proibição de casamento mistos. Mas é preciso ir a fundo e além do que está ali escrito, do texto em si. É bom lembrar então que Esdras e Neemias vêm do exílio. Estavam exilados, o povo foi levado para o exílio em Babilônia. Depois vem Ciro, vence os babilônicos e permitem que cada povo, se quiser voltar, que volte. Contudo, não é que ele seja bonzinho, não. É que Ciro tem essa tolerância religiosa, mas por trás tem um interesse. Porque se os que estão à frente, os líderes religiosos,
Se Ciro tivesse apoio desses, claro que não ia ter problema de receber os impostos em dias. Então, Esdras, Neemias, vem do exílio. E lá no exílio, para que o povo pudesse manter a sua identidade, nasceu a ideia de que eles eram um povo de Deus, um povo privilegiado. Até aí, no exílio, essa ideia foi positiva, porque permitiu que não passasse para a religião dos babilônicos. Mas depois que voltaram para as suas terras, para a terra de onde eles vieram, essa ideia permaneceu. Aí já não é mais positiva, porque vai excluir o estrangeiro, vai excluir os de outras religiões. Daí então, em Esdras e Neemias, se vê a intolerância religiosa. Portanto, é preciso ir além das entrelinhas. Mais interessante que também existem na Bíblia, nos textos bíblicos, livros que combatem justamente esse fechamento aqui de Esdras e Neemias, daqui, quando houve aqui a reforma, que foi os teólogos incrementaram, acrescentaram, aqui no caso de Deuteronômio, de 12 ao 26. E existem livros que foi escrito aqui no pós-exílio, no tempo de Esdras e Neemias, que quer justamente combater essa intolerância religiosa, esse preconceito, esse achar-se que somente uma religião é a verdadeira, e pior, que tem Deus, que prende o transcendente, como se fosse um passarinho numa gaiola. Prende Deus no templo. Para o judeu, no tempo aqui de Esdras, Neemias, Deus estava no templo. E sua presença se manifestava ali. Até que se as pessoas fizessem uma oração, tinha que voltar em direção ao templo. Aí você lê lá em livro de Jonas, que foi justamente escrito para combater essa intolerância religiosa, porque via com bons olhos também os estrangeiros, que existia coisas boas nos estrangeiros, nas religiões desses estrangeiros. E o capítulo que tem aquela oração que Jonas, quando é lançado ao mar, que é engolido na baleia, faz uma oração, se dirige e se volta a olhar para o templo, ali foi acrescentado por aquelas pessoas do templo. É a única vez em outra parte do livro de Jonas que fala do templo. Portanto, não foi sido por sacerdotes, mas por sábio do povo. E quer combater justamente Esdras e Neemias, esse fechamento, essa intolerância religiosa. O outro livro, que também é para combater isto, está aqui, Jó. Jó era um estrangeiro. Você pega aqui, Jó, capítulo 1, versículo 1 diz: havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz, no estrangeiro. Jó é estrangeiro. Ruth também é uma moabita. No entanto, ela é o personagem principal dessa história, desse livro bíblico, para combater isso aqui, esse fechamento, esse preconceito, essa intolerância religiosa. Então, Jó e Ruth são estrangeiros. Esther é o nome que deriva da deusa Está. Uma deusa para você ver. Deriva aí o nome
Esté, dessa deusa está. Pois bem, e é preciso, como diz Francisco de Assis, é uma música que é atribuída a ele, uma música bonita que diz assim: no meu sonho eu vivia tão feliz, de repente eu me pobre avistei andando pelas ruas de Assis. Perguntei o que ele tinha, porque chorava sem parar. Ele dizia que o amor não era amado. E diz então, é preciso voltar a Jesus. E é isso, é preciso então, mais do que urgente, voltar a Jesus de Nazaré. Ele sim foi aberto, foi ecumênico. Ele fez isso. Tanto que lá em Lucas 9, de 49 a 50, diz o seguinte: João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos uma pessoa expulsando demônios em teu nome e quisemos impedi-la, porque ela não te segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não a proíbam, pois que não está com vocês, está a favor de vocês. É uma das palavras mais ecumênicas existente na Bíblia. Em Mateus 15, de 21 ao 28, é aquela mulher pagã da Sírio Fenícia que se aproxima de Jesus. Deixa eu encontrar aqui, situar a passagem, para melhor a gente falar. Mateus 15. Saindo daí, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia que tinha saído dessa região começou a gritar, dizendo: tem piedade de mim, Senhor, filho de Davi. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu uma palavra sequer. Os discípulos de Jesus, aproximando-se dele, pediam-lhe: atende-a, pois ela vem gritando até nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela chegou, ajoelhou-se diante de Jesus, dele disse: Senhor, socorre-me. Ele respondeu: não fica bem tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Ela insistiu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus lhe respondeu: mulher, é grande a sua fé. Aconteça para você tal como você deseja. E a partir desse momento, a filha dela ficou curada. Ora, Jesus era judeu. E seu pensamento, já que ele nasceu e cresceu na Judéia, ele pensava também como judeu. Porque Jesus era homem também. E a mentalidade judaica, a gente sabe, que discriminavam os pagãos, os de outras religiões. E era aquela mulher, então, que foi pedir a cura para a sua filha, ouviu de Jesus aquela resposta. E para nós, temos de convir que foi uma resposta duríssima. Mas ela, então, aquela mulher, respondeu a Jesus: Senhor, na minha casa até os cachorrinhos
comem das migalhas que caem da mesa. Com esta resposta, foi como que um pano fosse tirado, vamos dizer, um pano, um véu, da frente de Jesus, e sua visão fosse ampliada. Naquele momento, Deus mostrou para Jesus que a sua missão era universal. Através daquela mulher pagã, Jesus aprendeu que sua missão não era só para os judeus, mas para todos os povos. Jesus teve que aprender com ela, e isso não deve nos escandalizar. Jesus, como homem, teve que aprender a caminhar, a falar, a ler, a rezar. Certo? E então ele diz: vai conforme a tua fé. E então aquela filha daquela mulher fora curada. Por isso, se deve voltar, como diz aquela música que foi feita vendo a vida de Francisco de Assis, como ele voltou-se para Jesus de Nazaré, como ele se converteu e procurou viver como Jesus. Então essa música que há pouco eu falei, que diz: é preciso voltar a Jesus de Nazaré. Todas as religiões cristãs precisam voltar a esse Jesus, para romper de vez com esse preconceito. É preciso voltar a Jesus. Ele que deixou o seu mandamento em João 15, João 13, versículo 34 a 35, ele diz o seguinte: eu dou a vocês um mandamento novo. Amem-se uns aos outros, assim como eu amei. Vocês devem, assim como eu amei vocês, que vocês se amem uns aos outros. Se vocês tiverem amor uns aos outros, todos vão reconhecer que vocês são meus discípulos. Eu, católico, você, católica, católico, você, protestante, da Assembleia de Deus, da Batista, seja qual for sua igreja evangélica e católica, o cristianismo em si, o cristão, é reconhecido como discípulo e discípula de Jesus, não porque demoniza a religião do outro, não porque faz guerra contra a crença de outra pessoa, que nem é a mesma sua crença, nem minha crença, mas se tem amor para com essas pessoas também, não só para aqueles que estão na sua própria religião, mas para os de fora. Esse é visto sim como discípula e discípula de Jesus. E para nós católicos, já aconteceu o Concílio Vaticano II. Se antes do Vaticano II se vivia fora da igreja, não há salvação, agora com o Vaticano II, a igreja tem uma nova visão, um novo sopro do Espírito está movendo ao ecumenismo, ao diálogo interreligioso. E isso deve ficar bem claro, e devemos viver esse Vaticano II, nos deixar levar pelo esse Espírito que soprou. O Vaticano, portanto, já aconteceu. Aqui nós temos a palavra, uma palavra, adornamento e diálogo. Adornamento significa, ou melhor,
O Concílio Vaticano II, duas palavras resumem o que pretendia o Concílio Vaticano II. Adornamento e diálogo. Adornamento significa atualização, reforma mesmo. O diálogo é esta outra palavra-chave para se ter uma correta compreensão do Concílio Vaticano II. Ao entrar em diálogo com seu interlocutor, a Igreja não apenas fala, mas também escuta, aprende, se repensa, se questiona, se modifica e se atualiza. O diálogo é uma realidade profunda e exigente que leva a sério a história, a subjetividade, a sede de comunhão. O diálogo rompe com a ideia de uma igreja voltada para si mesma, bastando a si mesma, identificando a verdade revelada com seus pronunciamentos e normas, sem ter em conta a origem histórica e contextualizada dos mesmos. Portanto, o Vaticano II já aconteceu. E nós precisamos acordar para isso. Nós vimos também os textos bíblicos, os textos onde tem o preconceito contra as outras religiões. Ezequias com sua reforma, também eu falo agora de um outro reformador que foi Josias, na Bíblia também, e que em nome de Deus matou tanta gente. Será que isso foi a vontade de Deus? Será que Deus quer isso? A morte de seus filhos e filhas em nome de uma religião, em seu nome? Com certeza não. Pois Deus não tem religião. Deus não tem preconceito. Quem tem religião, quem tem preconceito, é o homem, é a mulher. E aqui a gente vem em Atos 10, 34 a 35, que diz o seguinte: Então Pedro tomou a palavra e falou: na verdade, eu me dou conta de que Deus não faz diferença entre as pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça é agradável a Ele. Ora, na Índia, as pessoas praticam a sua religião. No Japão, na China, e assim, mas se lá, apesar de ser uma religião diferente, alguém teme, alguém pratica a justiça, alguém teme e pratica a justiça, isso é agradável a Deus. Deus salva gratuitamente, não é a igreja que salva, não é a religião que salva. A igreja, a religião pode muito bem orientar, a ajudar a pessoa a buscar a salvação. Mas quem salva gratuitamente é Deus, que é amor, que é misericordioso, que é compassivo. Sua justiça está envolvida na misericórdia, com misericórdia. Efésios 2, 14 e 15 diz o seguinte: de fato, Cristo é a nossa paz. Ele que de dois povos fez um só, destruindo em sua própria carne o muro de separação, a inimizade. A lei dos mandamentos expressa em preceitos. Isso ele fez para criar em si mesmo de dois povos um só homem novo, estabelecendo a paz. E como católico ou como protestante, não se deve levantar esse muro de inimizade e separação que já foi destruído por Jesus Cristo. Lembre-se,
O amor é o novo mandamento de Jesus. Agape. Agape. O amor. Amor. Temos que nos amar uns aos outros. Isso é importante. E o Concílio Vaticano II, como eu falei, nos diz o seguinte. Aqui tem compêndio do Vaticano II, constituições, decretos, declarações. Unitatis Redigratio fala o seguinte, no ponto 4. Visto que hoje em muitas partes do mundo, mediante o sopro da graça do Espírito Santo, pela oração, pela palavra e pela ação, se empreendem muitas tentativas daquela plenitude de unidade que Jesus Cristo quis. Este Santo Sínodo exorta os fiéis católicos a que, reconhecendo os sinais dos tempos, solicitamente participem no trabalho ecumênico. Por movimento ecumênico se entendem as atividades, iniciativas suscitadas e ordenadas em favor das várias necessidades da Igreja e oportunidades dos tempos, no sentido de favorecer a unidade dos cristãos. É o que diz o Concílio Vaticano II. Infelizmente, agora há pouco, saiu aquele vídeo da Canção Nova, com aquele pregador destratando as outras religiões. Que isso não aconteça mais. Que se olhe, que se volte para Jesus, que se volte para Deus que não tem religião, mas que ama a todos e quer salvar a todos gratuitamente. Ainda nesse mesmo decreto aqui, diz: este santo ao santo sínodo deseja com insistência que as iniciativas dos filhos da Igreja Católica se desenvolvam unidas às dos irmãos separados, que não se ponha obstáculos aos caminhos da providência e que não se prejudique os futuros impulsos do Espírito Santo. Ademais, o Concílio declara estar consciente que este santo propósito de reconciliar todos os cristãos na unidade de uma só e única Igreja de Cristo excede as forças e os dotes humanos. Por isso, põe inteiramente sua esperança na oração de Cristo pela Igreja, no amor do Pai para convosco, na unidade do Espírito Santo. Essa unidade é a se entender na pluralidade, no respeito às outras religiões. Também, na declaração Nostra Aetate, diz o seguinte: desde a antiguidade até a época atual, encontra-se entre os diversos povos a percepção daquela força misteriosa que preside o desenrolar das coisas e acontecimentos da vida humana, chegando mesmo às vezes ao conhecimento da suprema divindade ou ato do Pai. E mais embaixo diz: a Igreja Católica nada rejeita do que há de verdadeiro e santo nestas religiões. Considera ela como sincera atenção àqueles modos de agir e viver, àqueles preceitos e doutrinas, se bem que em muitos pontos estejam em desacordo com o que ela mesma tem e anuncia, não raro contudo refletem lampejos daquela verdade que ilumina todos os homens. Aqui trata-se das religiões não cristãs. Então temos que viver o ecumenismo, o diálogo interreligioso, lembrando que é o amor que nos identifica como discípulo e discípula de Jesus. O amor faz isso. Afinal, o transcendente é amor. Já nos diz a Sagrada Escritura. Fique com Deus.
com esse ser superior, que ama a todos e todas. E, na graça dele, até o próximo vídeo. Obrigado.